Olá pessoal, tudo bem? Hoje preparei para a gente pintar um limão siciliano, né? A gente vai trazer essa proposta para o vídeo de hoje, do qual a gente vai trabalhar um pouquinho com as cores no tom amarelo, no verde, trabalhar um pouquinho de sombra e trazer um pouquinho de cor e contraste na proposta desse desenho de hoje, tá? Então vamos lá, o que eu vou usar? Aqui eu tenho um papel de celulose, tá? É um Monteval. Eu tenho aqui esses pincéis, que são os pincéis que eu separei para utilizar hoje. Esse daqui é um amarradinho da Ceramic, tamanho 1. Aqui eu tenho um outro pincel que é um pouco mais macio, né? Ó, com as cerdas bem macias. Esse é um da 20, casinho número 6. E aqui eu tenho um que é a cerda um pouquinho mais firme, que é um Ceramic número 4, tá? Aonde pra gente fazer alguns detalhes e tal, ele vai ser importante. Aqui eu tenho as paletas, né? Hoje eu vou trabalhar com o amarelo limão. Ó, vou trabalhar com o amarelo limão, com o amarelo gamboge, tá? Um pouquinho do amarelo indiano. Vou trabalhar um pouquinho de marrom, sépia. O verde que eu vou utilizar hoje é um pouquinho do sap green e um pouquinho de um verde que chama verde mantiqueira, tá? Que é da marca da Coati. É um verde especial, diferente, produzido aqui no Brasil, de forma artesanal, assim, com uma qualidade incrível. E eles possuem umas cores prontas de misturas e tudo que é muito legal. Vocês vão conhecer esse verde, que é bem bonito, que eu vou mostrar depois. Então eu vou preparar aqui, vou molhar o meu pincel. Vou preparar um pouquinho do amarelo limão pra gente começar, né? Então já vou tirar aqui um pouquinho dele. Aqui, tá vendo? Aqui. E aí nós vamos começar preenchendo essa camada aqui, tá? Vou preencher, vou fazer o ponto da tinta um pouco leitoso, não vou fazer ela muito diluída, tá? E aí eu vou preencher essa área aqui, deixando algumas partes em branco. Lembrando, aqui tem a nossa sombra, então a gente vai imaginar o seguinte, deixa eu deixar o pincel aqui um pouquinho. A gente vai imaginar que a luz, ela tá vindo nessa direção, tá? Nessa direção. Então, essa parte aqui a gente tem mais iluminada, tá? E aqui a gente tem uma região de sombra. Aqui também um pouco de sombra, né? Essas partes aqui a gente vai encontrar um pouco de sombra, ok? Então, vamos começar aqui, né? Essa proposta. Vou começar preenchendo uma tinta, pode carregar o seu pincel com tinta, tá? Não é para fazer uma camada muito fina, pode deixar tinta. Fica bem molhado, tá? Que nós vamos utilizar essa proposta aqui, ó. Fiz uma carga aqui com a tinta, vou molhar o meu pincel, tirar o excesso, sem lavar, tá? Ó, vou aos poucos tirando, do qual eu vou fazer um degradê, né? Ó, puxando essa tinta aqui. Eu quero algumas áreas aqui em branco, então o que eu vou fazer? Eu vou lavar meu pincel enquanto tá tudo úmido, tá? Vou tirar o excesso da água e vou abrir um pouco a mancha, tá? Ó, fazer uns pontos de luz que eu quero aqui no meu desenho. Enquanto tudo isso daqui tá úmido, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Enquanto tudo isso daqui tá úmido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do amarelo gamboge, que é um tom mais escuro que eu tenho de amarelo, no caso ele vai ser um médio aqui, tá? Pego esse amarelo e vou aplicar aqui, ó, vou depositando, tá? Eu não tô esfregando o pincel, tô conduzindo
esse pigmento, tá? Ó, tô conduzindo esse pigmento nas áreas que eu quero um contraste para sombra, tá? Posso trazer um pouquinho aqui para esse lado, ó. Vou pegar um pouquinho do meu verde, do Sap Green, diluído com um pouquinho de amarelo limão e também vou trazer um pouco desse verde pro meu limão, tá? Porque a gente tem nuances de verde na casca do limão. Então eu também vou brincar com essa textura, tá? Ó. Depositando, tá? Eu não tô esfregando. Por quê? Porque eu tenho uma área aqui de tinta que tá espessa. Se eu esfregar, ao invés de eu colocar tinta, eu vou acabar removendo essa tinta, que eu não quero. Então, eu vou manter essa umidade aqui, tá? Que essa tinta, ela vai assentar, esse pigmento, ele vai assentar no papel, né? E vai me possibilitar, então, essa mistura, né? Ó. Aqui eu deixei um pouquinho de grafite, mas isso depois de seco a gente remove, tá bom? Aqui, vou deixar essa área, né, ó, sem ficar marcada. Vou pegar um pouquinho do meu amarelo indiano, que é um amarelo bem forte, tá? Um amarelo bem potente. E vou colocar em algumas áreas aqui também, ó, de sombra, tá? Principalmente nessa parte aqui de baixo, ó. E aqui também, porque a folha faz sombra aqui nessa área do meu limão, tá bom? Tá vendo? O papel de celulose, ele seca rápido. Então, ó, pus ali, ficou marcadinho. Só diluir levemente para não ficar marcado, tá bom? Posso vir aqui com um pouquinho mais de pigmento e água e trabalhar essa umidade aqui, tá? Ó, aqui tá úmido ainda. Mais aquela borda ali. E aí, eu quero um contraste um pouco maior. Eu vou vir com uma outra cor que chama Burnt Sienna. Ela é um tom marrom bem alaranjado, tá? Bem bonito. Vou misturar um pouquinho com o marrom, pouca coisa, tá? Porque eu não quero perder esse alaranjado que ela tem. E eu vou aplicar, ó, em alguns pontos que eu quero contraste. Então, ó, vou aplicando aqui. Tá, ó. Não, sem exagerar, tá bom? E é isso. Quando ela secar, essa parte que secar, vai suavizar um pouco. Então, parece que tá assim, muito escuro. Mas, na verdade, isso aqui vai assentar e vai ficar um pouco mais difuso, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro. E aí a gente tem como trabalhar. Essa é a nossa primeira camada. Então, eu vou deixar secar, né? Enquanto isso, a gente vai para a folha, vai preparar as outras áreas. E depois a gente retoma, né? Essa área aqui do limão, tá bom? Então, vamos para a folha? Então, a folha, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com o Sap Green. É um verde bem legal também da gente trabalhar, né? Ó. Eu vou misturar um pouquinho de marrom nesse Sap Green para dar uma desaturada nele, tá? Eu sempre gosto de misturar marrom nos verdes, porque eu acho que é muito bacana, tá? A gente acaba tendo eu vou mostrar para vocês a cor que fica, tá? Ó, deixa eu pegar um papel aqui. Ó, esse tom aqui de verde, ó, tá? Então, eu misturei
para fazer esse verde, eu vou mostrar, ó. Deixa eu limpar aqui o pincel. Um pouco de sap green, tá vendo? Ele é mais luminoso um pouco, ó. E um pouquinho do marrom. Deixa eu lavar o pincel. Esse marrom aqui, que é o Burnt Umber, tá, ó. Misturei os dois e dei uma desaturada no verde, tá, ó. Então, a gente vai ter esse verde aqui, que fica bem bacana. E aí, esse verde nós vamos fazer assim, eu vou precisar um pouco do amarelo limão diluído e vou precisar desse verde. Como que a gente vai trabalhar, né? A tinta um pouquinho mais espessa, não muito rala, tá? Um ponto de café. Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu posicionar aqui melhor a folha para mostrar para vocês. Essa folha aqui, primeiro eu vou trabalhar com essa. Vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui, ó, eu vou depositar a tinta. Bastante tinta, tá, ó. Vendo que tá bem úmido, né? Pode colocar tinta aqui, mas eu não vou até o meio, tá? Aqui. E vou colocar lá na ponta, aqui em cima. Ó. Cuidado pra mão não bater no limão, que ele ainda tá molhado. Isso pode acontecer com vocês também. Então, ó. Coloquei ali. E aí, sem lavar o pincel sujo mesmo. Eu vou pegar um pouco do amarelo limão. Ó. E vou... Não vou precisar, como eu tô com muita carga. Ó. E vou pegar o amarelo limão e vou fazer a conexão com esse verde. Enquanto essa tinta ainda tá molhada, tá? Ela não pode estar seca. E vou fazer a conexão. E vou deixar secar, tá? Ó. Elas vão fazer uma... Posso dar uma puxadinha? Elas vão fazer uma conexão. Vou deixar isso secar. Vai ser minha primeira camada e depois a gente vê se vai ter a necessidade de uma segunda camada. Bom, essa outra folha eu vou fazer a mesma coisa. Só vou, antes disso, molhar esse cabinho aqui, para eu não perder essa umidade que o cabinho tem, tá? Para poder conectar depois. Ó, isso. Peguei aqui, ó, meu pigmento. Vou fazer mais um pouquinho da tinta, que ela acabou. Aí, põe o pigmento aqui. Meu pigmento quando acaba, eu não consigo fazer a mesma cor que eu utilizei. Que ótimo! Isso é bem legal, porque quando a gente tem essas variações, essas diferenças, né, das cores, é o que deixa mais natural a nossa arte, tá? Quando a gente brinca, né, com essas diferenças. Isso é muito legal. Vou deixar secar. Tá, ó. Vou deixar secar. E vou fazer a outra folha. Essa outra folha, essa área que eu vou deixar mais iluminado, tá? Vou trabalhar isso daqui depois numa segunda camada mais escura. Na primeira eu ainda vou deixar igual. Aqui um pouquinho mais claro, porque aqui a gente está recebendo luz, né? E aqui a gente vai trabalhar aí esse outro tom. Deixa eu fazer mais um pouquinho de tinta para ela não acabar no meio do processo. Lembrando que isso aqui meio tá molhado, tá? Por que é bom? Para manter a umidade para conectar no cabinho. Nossa. Vou pegar um pouquinho do verde.
verde não, do marrom, para fazer minha misturinha. Acho mais um pouquinho. Aí. Tá vendo? Acaba muitas vezes, ó, vou mostrar pra vocês. Ficando diferente, tá? Ó. Um pouquinho diferente. Legal, vou trabalhar com ele assim mesmo, tá? Vou colocar aqui. Pode colocar bastante tinta no seu pincel. Ó, vou vir com ele aqui. Lembra que eu deixei úmido ali? Olha como isso é importante. Vou fazer uma conexão. Vou trazer esse pigmento aqui. E ali eu vou vir com o meu amarelo misturado com um pouquinho de verde. Pega toda a sua misturinha aí, ó. Conecta. Né? Depois, como a gente vai fazendo outra camada, legal. Pode pôr um pouquinho dele mais escuro aqui na ponta, aqui embaixo, né? As primeiras camadas são assim mesmo, tá? A gente vai construindo, vai detalhando, ó, vai abrindo áreas de luz. Isso é importante, tá? Ó. Manter essa umidade da tinta, né? Ó. Lembrando que aqui é uma área mais escura, que depois eu vou trabalhar. Não vou trabalhar com ela agora, tá? Vou trabalhar com ela depois. Vou vir aqui nesse cabinho, ó. Tá aparecendo? Ó. Vou trazer aqui também para nossa primeira camada. Posso vir com um pouquinho de marrom na borda. Marrom bem concentrado, tá? Ó. Sem fazer uma linha, tá? Só demarcando algumas áreas aqui. Ó. Aí, enquanto tá úmido, tá bom? Pra gente ter esse tipo de contraste no cabinho. Porque ele vai se fundir aqui, vai misturar, né, ó. E aí a gente tem a primeira camada construída. Aqui na sombra eu vou trabalhar por último, tá? Não vou colocar agora, porque a gente vai trabalhar primeiro as outras áreas e depois a gente trabalha ali. Caso saia um pouquinho, igual ali, ó, sair um pouco e você queira suavizar, você lava bem o seu pincel, seca e passa ele assim, ó, com cuidado, tá? Fazendo um lifting que você consegue tirar um pouco do excesso e suavizar aí a mancha que a gente não quer. Tá, ó. Tava muito forte. Só clarear um pouquinho. Pronto, ó. E não é nada... não é nada também que vai atrapalhar a aquarela. As manchas são sempre muito bem-vindas. Vou aguardar um pouquinho. Quando secar, a gente volta. Estou de volta, né? Aqui já com a nossa arte, nosso limão seco, tá? Ó, eu dei uma secadinha no soprador térmico, então deu uma suavizada, tá? Ó, posso tirar essas marquinhas de lápis nesse momento que o papel tá seco. Que é a marca que eu deixei para fazer o ponto de luz, né? Para vocês poderem ver. Então, nesse momento aqui, é legal tirar, tá? Nessa primeira camada, porque pra gente não rasgar o papel, tá bom? Aqui na borda posso pegar depois.
tá? As marquinhas. É que aqui eu deixei mais marcadinho para vocês poderem enxergar bem, né, a marca do desenho, tá bom? A gente dá só uma limpadinha para suavizar. Bom, pronto aqui. Vou pegar novamente o meu pincel, então. Agora eu vou utilizar... Deixa eu virar aqui para usar água limpa. O amarelo gamboge, tá? A gente já tem esse fundo. O amarelo gamboge ponto leite, né? A tinta mais espessa, mas também não aguada. Carrego bem o meu pincel. Posso passar por cima aqui dessas manchas, tá? Porque a gente vai fazer uma sobreposição de camada. Cuidado com a área clara, tá bom? Aqui de levinho. Olha que bonito que fica. Lavo o meu pincel, tiro o excesso da água, tá? E vou dissolver a borda, suavizando a borda, tá? Ó, posso ir lavando. Se eu achar que tem muita carga de tinta no meu pincel, suavizo a borda para não ficar marcado, tá? E aí, vou deixar secar. Bom, tá vendo como fica diferente, né? Nossa sombra, a nossa mancha, fica muito legal, muito interessante, né? Ó. Posso bater aqui um pouquinho para conectar, né? E aí a gente vê as folhas, tá? Nesse caso aqui, eu acho que eu gostei bastante do resultado da primeira camada das folhas. Se vocês quiserem, pode fazer mais uma camada, mas eu acho que eu vou deixar minhas folhas assim. Só vou fazer a parte mais escura aqui, que é a dobra da folha, onde eu vou usar o verde mantiqueira, que eu disse para vocês. Deixa eu mostrar para vocês como é esse verde, ó. Olha que intensidade. Que coisa mais linda é esse verde. Vocês podem acrescentar, pode fazer misturas com ele, pode usar ele puro, ou pode utilizar ele misturando com marrom, misturando com azul, para ele ficar mais escuro. Eu vou utilizar ele misturando com um pouquinho de marrom, tá? Lembrando que eu gosto, né, de fazer essas misturas dos verdes com marrom. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho desse verde e vou trazer um pouquinho do marrom para ele. Isso. E aí ele vai ficar essa tonalidade aqui, ó. Quando a gente coloca o marrom, ó. Esse é ele, né, ó, com o marrom, tá? E aí, ó, virei aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Eu vou seguir aqui, vou preencher tudo, tá? Aqui eu vou fazer o preenchimento. Pode ser um pincel mais fino. Vou usar a pontinha aqui, fazer devagarzinho. Carrega bem o pincel, tá? A gente quer pigmento aqui. E aí conecta. Ó. Já temos aqui a dobra, né, ó. Vou acrescentar aqui pigmento para fazer umas manchas. E vou trabalhar o meu caulezinho aqui, só para não ficar assim, né, essa pontinha. Vou pegar, vou voltar um pouquinho com o Sap Green. Vou conectar aqui, ó. Pode ser só um lado. E aí, o que é bacana aqui também é pegar um pouco do amarelo limão e conectar, ó. Pouca coisa, tá? Pode fazer também uma conexão. Vou limpar que sai um pouquinho e fica muito amarelo.
Aí, ó. As manchas são bem-vindas. Que o pincel tava sujo. Prontinho. Né, ó. Se, né, achar, por exemplo, tô achando que como eu tive que colocar mais tinta aqui, ficou meio discrepante com as folhas. Então, o que eu vou fazer? Não queria muito, mas vou fazer uma outra camada. Talvez uma camada mais leve, né, ó, de tinta. Ó. Uma camada leve, tá? Aonde eu só vou fazer uma transição aqui, ó. Que aí eu não peso, não tiro essa suavidade que eu tenho na folha, né? E consigo também conectar com o meu cabinho aqui. Então, ó. Aqui, ó. E trago. Eu vou escurecer um pouquinho aqui em cima da folha, que tem um pouquinho de sombra. E aí venho com o sap green, com marrom, e aplico. E aplico aqui. Aqui tô achando que tem muita água. Tem que tomar cuidado com carga de água, tá? Se a tinta vier muito aguada, ela vai produzir umas manchas indesejadas pra gente. Então, você tem que só tomar cuidado com isso, tá? Olha, eu acho que é por aí que eu vou aplicar um pouquinho mais de carga aqui de tinta. Que aí a gente vai arrumando, né? E aí, gente, não tem, nesse momento, não tem uma receita. Porque a gente vai ter que seguir a necessidade do desenho, né? Ó, se o meu desenho pedir um pouco mais de carga de tinta e o movimento, eu não tenho como... não colocar, porque... Se for a necessidade, né, que a gente tá buscando aqui, a gente vai ter que vir com essa carga, tá, ó. Lógico, não precisa ser nada exagerado, ó. A gente pode criar umas texturas com a pontinha do pincel, que é interessante, o movimento, sempre no movimento da folha. Olha que bacana. Saiu ali um pouquinho, não tem problema. A gente faz o lift, ó. Também pode deixar, né? Não tem problema nenhum. É só para ensinar para vocês como que a gente pode fazer. E aqui eu vou trabalhar também um pouquinho, né? Mais em cima, sem invadir aquela área ali. Porque é uma área de luz, né? Nesse caso aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Lavo bem o pincel, tiro o excesso d'água para não vir com carga de água aqui, ó. Trabalho aqui. Textura também, ó. Para minha folha, que também vai ficar bacana. E aí a gente vai deixar secar. Secando tudo isso, a gente vai vir aqui para a sombra projetada do nosso limão, tá bom? Vamos aguardar aqui secar, já volto. Voltamos, então aqui eu já sequei, ó. Já tô com meu limão e a folha secos. Vamos partir então agora para essa sombra projetada. A sombra projetada,
Nós vamos trabalhar aqui, como é a cor complementar do limão é o violeta, eu vou trabalhar o violeta com um pouco de Payne's Gray, que é um cinza azulado, tá? E aí essa misturinha vai ser essa cor aqui, ó. Tá? Vou ter um violeta bem acinzentado para poder criar essa sombra. Eu vou deixar assim para que vocês possam visualizar melhor. Vou aplicar aqui na borda, ó. Vou carregar aqui meu pincel. Carreguei bem aqui o pincel, acho que entrou aqui um pouquinho, vou suavizar um pouquinho, não tem problema. Vou aplicar aqui. Vai secando, eu quero manter um pouco úmido ainda ali. Deixar os pontinhos de luz, tá? Onde eu vou conectar bem essa minha tinta, tá? E vou deixar secar. A gente pode tombar, né, um pouquinho, deixar inclinado um pouquinho, que não dá para vocês verem, mas é interessante. Enquanto tá úmido, posso trazer uma carga maior de tinta, se eu achar necessário. Vou fazer aqui um pouquinho de uma tinta mais espessa, que eu quero aplicar nessa parte aqui de baixo. Tá mais forte. Então, ó, tô pegando violeta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Violeta, tá? Vou fazer bastante aqui. E aí, com esse violeta, eu vou acrescentar um Payne's Gray. E aí, vou ter essa tonalidade aqui, ó. Fiz bem forte, tá? Eu quero bem espesso. Isso, ó. Com bastante carga, tá vendo? Ainda nessa umidade. Eu quero colocar essa carga nessa umidade aqui que eu tenho, tá? Para criar a fusão, né? Ó. Posso lavar, vou lavar meu pincel bem, né? Ó. Com a pontinha do pincel, eu vou conduzir essa tinta para ela se conectar aqui. Lembrando de manter a área de ponto de luz, né? E aí, a gente cria aqui essa área de sombra. Eu gosto de finalizar a arte com umas batidinhas do pincel, aí eu vou usar o pincel um pouco. Eu acabei fazendo tudo com pincel só, né? Mas é bom vocês verem que tem a possibilidade, pelos detalhes, de a gente utilizar. Vou colocar um pouquinho, vou fazer um pouquinho de... pegar um verde aqui com marrom e vou dar uns respingos. Como que a gente faz esses respingos? A gente faz assim, ó. Tenho aqui o papel, carreguei o meu pincel com tinta e aí com o meu dedinho indicador eu dou umas batidinhas, tá vendo, ó?
com o pincel, tá? Posso pôr o dedo também, ó. Se eu não quiser que borrife aqui em cima, cubro aqui com a minha mão, ó, e dou umas batidinhas. Tá vendo, ó? Posso virar e fazer isso um pouquinho aqui desse outro lado, ó. Legal, achei interessante, gostei. Gostei do resultado, espero que vocês tenham gostado. E aí, a última coisa que a gente faz é assinar a arte, né? Onde você vai colocar seu nome, assinando aí sua criação. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi o resultado, né, ó, do nosso limão siciliano. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!